meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 31 e 32 do curso de Biologia 2 e vamos falar das classificações básicas das plantas e os ciclos reprodutivos dos eucariontes. Bom, a classificação básica das plantas é justamente os 4 grupos das plantas, né? São as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. O que diferencia uma das outras? As briófitas são os musgos e hepáticas. Hepática são plantas bastante primitivas, portanto, bastante próxima ao meio aquático, por não ter vasos condutores de seiva elaborada e seiva bruta pelo xilema e floema. As pteridófitas iniciam na evolução a estrutura, tem como estrutura os vasos condutores de matéria orgânica, matéria elaborada e bruta. Então, as pteridófitas já têm o xilema e o floema e iniciam um processo duradouro de esporófitos, diferentemente das briófitas que vivem maior parte do tempo como gametófito. A gimnosperma apresenta sementes, que é os pinheiros, sequela e a cipreste, e as angiospermas dão o início das plantas com flor, fruto e com frutos, como limoeiro, videira e pessegueiro, que é uma laranjeira que aqui está ilustrado na representação. Bom, aqui está as classificações básicas das plantas, são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Eu falei das diferenças que uma delas tem com a outra. A briófita não tem vaso condutor, pteridófita tem vaso condutor e vive na maior parte como esporófito. As gimnospermas vivem a maior parte do tempo como esporófito também e tem sementes e vasos condutores também. E as angiospermas vivem como maior parte do tempo como esporófito, tem vasos condutores, tem semente e surgem com as flores e os frutos para aumentar a sua capacidade reprodutiva. Bom, vamos estudar os ciclos reprodutivos. No ciclo de vida dos eucariontes, ocorrem 2 tipos de divisão celular. A primeira, a mitose, mantém constante o número de cromossomos. E a segunda, a meiose, gera células com a metade no número de cromossomos da célula de origem. Então, aqui está uma mitose, 2N gera duas células filhas 2N. E aqui está N, gerando 2 células filhas N. E a meiose tem uma célula mãe 2N, gerando 4 células filhas N. Não se esqueça que a mitose nos seres humanos é justamente para reposição de tecidos, enquanto que a meiose serve para a produção de gametas. Há 3 tipos principais de ciclo de vidas. Em todos eles há indivíduos adultos, meiose, fecundação, união dos gametas resultando em um zigoto. Então, todos os organismos, todo o ciclo de vidas, existem esses 3 estados. Tem o indivíduo adulto, que sofre uma meiose, forma gametas, e esses gametas se unem e formam um zigoto. Vamos para os ciclos dos animais e de algumas algas. O primeiro ciclo é o ciclo dos animais e de algumas algas. Os indivíduos adultos são diploides e se reproduzem por meio de gametas. Ocorre a meiose gamética, pois gera gametas, espermatozoides e óvulo secundário para as mulheres do gênero Homo sapiens sapiens. Ocorre a fecundação, que é o encontro dos gametas e forma um zigoto 2N, portanto forma um indivíduo que com sucessivas mitoses forma um indivíduo adulto. O zigoto sofre mitoses e origina um embrião, que forma um indivíduo adulto. Então, a fecundação é o encontro de gametas, gera o zigoto sofre sucessivas mitoses e gera um embrião, e posteriormente um indivíduo adulto que tem a capacidade de gerar gametas. Então, a nomenclatura desse ciclo está relacionada a alguns aspectos. O ciclo é haploide, haplobionte, diploide. Então, há um tipo de ser vivo no ciclo, esse ser vivo é diploide. Então, haplobionte
bionte diploide. Esse organismo só quando se torna um embrião só tem apenas um tipo de célula, que é a célula diploide, que é a célula 2N. Aqui está representado os dois gametas. Pode começar em qualquer lugar. Vou começar aqui, ó, com o encontro dos gametas. Ocorre a fecundação. Fecundação gera o zigoto e o zigoto é 2N. O zigoto sofre sucessivas mitoses e gera um embrião. Com mais sucessivas mitoses, gera um indivíduo adulto 2N. Esse indivíduo adulto tem a capacidade de formação de gametas pela meiose, que gera gametas, e esses gametas podem ser fecundados e formar um zigoto. O zigoto forma um embrião, o embrião forma um indivíduo com capacidade de sofrer meiose e gerar gametas. Então aqui é a fase diploide, maior parte do tempo, e a fase haploide, né, que é a menor parte do tempo, que geralmente está nas suas células germinativas, no seu espermatozoide ou nas suas gônadas. Bom, vamos para um outro ciclo. Se lembra que esse ciclo aqui era dos animais e de algumas algas. Vamos para o ciclo das plantas, que é o de maior interesse. O ciclo das plantas pode ter dois tipos de indivíduos adultos: o esporófito, que é 2N, tem esporângios 2N que produz esporos N por meiose, a meiose esporófica produz esporos, e tem o gametófito, que tem gametogênios N, que produz gametas N por mitose. Então, totalmente diferente. Você está percebendo que como a produção de gametas é por mitose, diferentemente no ciclo haplobionte, que é por meiose. Existem dois tipos de indivíduos adultos, o esporófito e o gametófito. Um tipo de indivíduo origina o outro. Isso caracteriza alternância de gerações ou metagênese. As plantas ocorrem alternância de geração e são metagêneses. Então aqui a gente pode ver uma briófita. A briófita tem um gametófito N e tem um esporófito 2N, que produz esporo. Esse esporo produz gametófito, o gametófito produz gametas, que com a união de gametas produz um esporófito. Então existe esse ciclo diplobionte. Há dois tipos de seres vivos no ciclo. Então, são dois tipos de seres vivos. Então, indivíduo adulto, gametófito, estrutura reprodutora, gametogênios, célula reprodutora geradas gametas, divisão celular na forma de célula mitose. O esporófito gera esporângios, que gera esporos e sofre uma divisão celular meiose. Vamos começar aqui, ó, com um embrião. Não, com um adulto, um esporófito adulto. Tem esporângios, sofre uma meiose e produz esporos. Os esporos por mitose produz um gametófito. O gametófito produz gametas. Sempre o gametófito produz gametas. Esses gametas se encontram, ocorre a fecundação. A fecundação forma o zigoto 2N. Esse 2N sofre sucessivas mitoses e forma um embrião. Depois o embrião forma sucessivas mitoses e um indivíduo adulto esporófito. Esse esporófito sofre uma meiose, gera um esporo. Esse esporo gera o gametófito com os gametogênios gera os gametas. Os gametas se fundem, formam a fecundação, formam o zigoto forma o embrião gera um esporófito 2N. Esse esporófito 2N tem esporângios, que formam esporos, que formam gametófitos. E assim o ciclo das plantas e de algumas algas também. Então são dois ciclos de vidas, o gametófito e o esporófito. Não se esqueça que a maior parte do tempo da pteridófita, da gimnosperma e da angiosperma é como um adulto esporófito. Somente a briófita que fica a maior parte do tempo como um gametófito N. Bom, vamos para o ciclo das águas haploides. Nesse tipo de ciclo pode ser observado os seguintes aspectos. Indivíduos adultos são N, portanto são haploides. Ocorre a fecundação e gera um zigoto 2N. E a meiose é meiose zigótica, ela ocorre no zigoto. E esse zigoto sofre meiose e gera esporos N. O esporo sofre mitose e forma um novo indivíduo adulto haploide. Então, é um ciclo haplobionte haploide. Então, há um tipo de ser vivo no ciclo, esse ser vivo é haploide. É diferente do nosso, né, dos animais,
que é um haplobionte diploide, que a maior parte do tempo o organismo é diploide. Já na alga, esse organismo é haploide. Perceba que aqui está o indivíduo N, adulto, forma por mitose, forma gametas. Esses gametas se fundem e geram um zigoto 2N. E aqui, no zigoto, sofre a meiose, que forma o esporo, que forma o indivíduo. Então, é um ciclo bastante atípico, né? São algas haploides, com o material genético somente N. Então, novamente, tem um indivíduo N, gera por mitose gametas. Esses gametas sofrem um processo de fecundação e gera o zigoto. E esse zigoto sofre justamente a meiose zigótica. Meiose zigótica. Essa meiose gera esporo, que forma um indivíduo. Então, é um ciclo de vida bastante interessante, ok? Vamos agora para as questões 1. A figura abaixo apresenta um cladograma simplificado da evolução das plantas. Nele estão representadas 3 importantes aquisições, 1, 2 e 3. Identifique-as e descreva a principal vantagem adaptativa associada a cada um deles. Bom, essa questão vai servir mais para conteúdo, então preste atenção no que eu vou dizer. Na aquisição 1 é justamente os vasos condutores de seiva elaborada e seiva bruta, pelo floema e xilema respectivamente. Com essa adaptação, os vegetais conseguiram ter maior tamanho e conseguiram também avançar sobre o território terrestre. Então, foi com os vasos condutores que os vegetais conseguiram literalmente vencer o meio aquático e começar a adentrar no mundo terrestre. É mais ou menos como os anfíbios surgindo dos répteis. Os anfíbios para as plantas são as briófitas e os répteis para as plantas são as pteridófitas, porque conseguiram vasos condutores de seiva bruta e seiva elaborada, com o floema e o xilema. Então, essa aquisição fez com que o transporte de água e matéria orgânica dentro do vegetal fosse mais eficiente do que por difusão, como ocorre nas briófitas. No ponto 2, a adaptação que os vegetais conquistaram foi a semente, dando proteção para o embrião e podendo ser levada pelos passos para regiões mais distantes da planta mãe, não tendo que competir, portanto, com o seu filho. Então, a semente serve de início, lógico, para uma proteção do embrião, para a proteção do zigoto, e com a semente vem um pássaro e pode engolir essa semente e levar essa semente para longe da mãe, o que dá maior sucesso na sua sobrevivência. Porque se essa semente cai logo embaixo da mãe, acaba que a mãe e o filho vegetal competem pelo mesmo lugar e não é vantajoso para a sobrevivência de ambos. No ponto 3 foi o surgimento das flores e frutos pelas angiospermas, aumentando ainda mais esse processo de distribuição do vegetal no meio terrestre, pois a presença de frutos aumenta o interesse dos consumidores em consumir aquele fruto, mas eles não consomem a semente. Então, eles, no tempo em que eles comem o fruto, faz o processo de digestão e faz o processo de defecação, ele já está muito distante da mãe, de onde ele comeu aquele fruto. Então, se torna mais intenso esse processo de conquista do meio terrestre e também é um fator relevante para não ocorrer a competição entre a mãe e o filho. Então, esses 3 pontos é bastante importante você se lembrar. O 1 é os vasos condutores, o 2 é a semente e o 3 são os frutos e as flores, ok? Vamos para o 2. A origem evolutiva das plantas. Os biólogos já suspeitavam que as plantas são descendentes das águas verdes. Agora temos a certeza. A história evolutiva das plantas foi exposta em 1999 no Congresso Internacional de Botânica realizado em St. Louis, Missouri, por uma equipe de 200 biólogos de 12 países que já estavam trabalhando juntos por 5 anos com o financiamento federal dos Estados Unidos da América. Seu projeto Deep
Green coordenou os esforços dos laboratórios utilizando características moleculares, morfológicas e anatômicas para criar uma árvore da vida. O projeto Deep Green confirmou a hipótese de longa data de que as algas verdes foram ancestrais das plantas. Mais surpreendente foi a constatação de que apenas uma única espécie de alga verde deu origem à linhagem inteira de plantas terrestres, desde os musgos até as plantas com flores, angiospermas. Exatamente qual é essa alga ancestral ainda é um mistério, mas acredita-se que ela ainda exista hoje em lagos de água doce. Dado a sequência de DNA são consistente com a alegação de que era a única fita Eva deu origem a todo o reino plant há 450 milhões de anos atrás. De acordo com o texto e com a figura anterior, assinar a alternativa correta. Ok, vamos para a alternativa correta. Os musgos são plantas não vascularizadas, sim, distintos evolutivamente das plantas superiores, por seu distanciamento tanto morfológico quanto funcional, e não há ancestral comum entre eles. Não, há um ancestral comum aqui, entre todos, entre os musgos e todos os outros vegetais, os outros grupos de vegetais. Falso para essa alternativa A. Vamos para a B. Os musgos e as samambaias são reconhecidamente mais aparentados por precisarem de água para se reproduzir e não por apresentarem um sistema condutor de seiva. Por isso são considerados grupos de plantas não vascularizadas. Não, a samambaia é uma pteridófita, portanto já tem vasos condutores de seiva, tanto seiva elaborada como seiva bruta. Então, falso para a letra B. C. Os pinheiros e as samambaias são representantes dos grupos vegetais sem sementes. Não, os pinheiros têm sementes, a samambaia que não tem. Falso. Letra D. Os musgos apresentados na figura são os representantes do grupo das plantas não vascularizadas e originam-se da mesma alga ancestral comum que também deu origem às pteridófitas, às angiospermas e às gimnospermas e às angiospermas. Corretíssimo. Letra D de dado. Vamos para a terceira questão. No cladograma está representado o grupo de parentesco entre os diferentes grupos de vegetais. Ali está as hepáticas, os musgos, samambaias, gimnospermas e angiospermas. E aqui está a alga, um ancestral comum a todos. A letra A, B e C indicam respectivamente o momento em que surgiram ao longo do processo evolutivo as seguintes características dos vegetais. Bom, eu vou para C. A C eu sei que é semente. E a B eu sei que é vaso condutor. Então, semente e vasos condutores só pode estar na letra D e na letra D. Só na letra D. Perceba que é sementes para gimnospermas e tecidos vasculares, que são são tecidos vasculares, portanto, são vasos condutores de seiva elaborada e bruta. Então, pode só ser a letra D. Gametogênios multicelulares. Sim, na letra A existe gametogênios multicelulares justamente porque existe o processo de formação de organismos multicelulares. Você lembra que as algas são unicelulares. Então, quando ocorre o processo de multicelularização dos vegetais, das algas, ocorre o processo de formação dos grupos vegetais, com eles as briófitas, depois as pteridófitas, depois as gimnospermas, depois as angiospermas. Então, letra D para a questão 3. 4. Mackenzie, 2010. No ciclo de vida, os vegetais apresentam alternância de gerações como padrão. Nesse tipo de ciclo, a fase gametofítica produz gametas e a fase esporofítica produz esporos. Sim. A respeito dos tipos de células reprodutivas citadas, é correto afirmar que ambos são produzidas por meiose. Não. Um é produzido por meiose, o outro é produzido por mitose. Os gametas são produzidos por meiose e os esporos por mitose. Não. Justamente ao contrário.
C. Os gametas são produzidos por mitose, sim, e os esporos por meiose, sim. Sendo que o esporófito é 2N, gera o esporo N, o esporo N gera gametófito N, o gametófito gera gametas por mitose. Então, letra C para esta alternativa. Se lembra que é sempre assim, o esporófito 2N gera o esporo N por meiose, o esporo N por mitose gera o gametófito N, e por mitose gera os gametas. Os gametas, portanto, sofrem um processo de fecundação, gera o embrião gera o esporófito 2N e reinicia o ciclo. Portanto, letra C para a questão 4. 5. PUC, Minas Gerais, 2015. O ciclo de vida das plantas terrestres caracteriza por alternância de geração com fases haploides e diploides, conforme o esquema. Ok, bonito esquema. Gametófito gera gametas, que gera esporófitos, que gera esporos, que gera gametófito, que gera gametas, e assim sucessivamente. A esse respeito, assina a alternativa incorreta. Laranjeiras, abacateiros e parentais são plantas esporófitas. Sim, são as plantas esporófitas porque justamente a maior parte do tempo que é esporófito são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. A maior parte do tempo que fica como gametófito é somente a briófita. Verdadeiro para a letra A. As gerações esporófitas estendem-se do zigoto até a planta adulta. Correto. Os gametas são produzidos por mitose, sim, e os esporos por meiose, sim. Então, só fica a letra D, que é incorreta. As angiospermas, devido à ocorrência de flores, não apresentam fase gametofítica. Errado. Todos os vegetais passam por algum momento da vida pelo um gametófito e depois, posteriormente, pelo esporófito. Então, falso a letra D. Vamos para 6, Unici 2011. Considere os ciclos reprodutivos ilustrados. Perceba que aqui é o ciclo A. Então, os gametas formam 2N, geram um indivíduo maior, que gera os gametas. Então, esse aqui é o ciclo animal, né? E esse aqui é o ciclo o indivíduo 2N, gera esporos. Esse aqui é o ciclo vegetal. O que é em 1? Meiose. O que é em 2? O 3. O 3 também é meiose, né? 1 e 3 é meiose. 2 é a fecundação, o embrião, fecundação. O V também é fecundação e V é mitose. O indivíduo N é um gametófito gerando gametas. Então, o IV é mitose. Então, para essa alternativa, a alternativa 6, a alternativa correta é a letra E. A variabilidade genética pode ocorrer no momento 1, sim, meiose, separação do cromossomos homólogos, o linkage. Em 2, no processo de fecundação, também tem variabilidade genética. Em 3, a meiose também ocorre a variabilidade genética para a produção de esporos. E em V, né, na fecundação, também ocorre a variabilidade genética. Portanto, letra A, E para esta questão 6. Então, deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!